Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a doação de órgãos. Um ato de amor e que pode salvar muitas vidas. É claro que num momento de dor as famílias estão fragilizadas, mas nós precisamos informar a você, telespectador, a todos que estão nos assistindo, da importância, mais uma vez eu friso, de se doar os órgãos. Para tirar todas as dúvidas a respeito dessa e de outras questões relativas a essa campanha que o Brasil inteiro, acredito que deva fazer, a exemplo do que faz da doação de sangue, eu recebo aqui a enfermeira da Santa Casa de Santos, Renata Regina Cruz Joaquim. Olá, Renata, obrigado pela presença. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Renata, explica um pouquinho como é que funciona o trabalho de captação de órgãos da Santa Casa. Então vamos lá. O serviço de captação de órgãos ele existe na Santa Casa desde o ano 2000. Só que antigamente era um trabalho voluntariado. Atualmente, em setembro agora de 2017, foi criado um setor específico de captação de órgãos, que foi idealizado pela enfermeira Rita de Cássia, pelo Dr. Alex Macedo, que é nosso diretor, pelo nosso superintendente e o apoio do nosso provedor. Então, esse setor ele está direcionado à morte cefálica e doação de órgãos, né? Então, nós atuamos diretamente na área. Então, deixa eu fazer a minha primeira pergunta de leigo. Quando que pode ser feita a doação de órgãos? Um paciente dá entrada, passa por um determinado procedimento e aí ele precisa ter confirmadas as mortes cerebral e a morte... O coração parou de bater e aí precisa se confirmar a morte cerebral e aí começa o processo. Isso, então vamos lá. Quem pode ser doador? As pessoas que atendem os pré-requisitos estabelecidos por lei, tá? Existe um parâmetro que a gente fala de pressão, temperatura, específicos da nossa área. Pacientes que tenham contraindicação não pode ser doador. Contraindicação que a gente fala é assim, doenças tumorais, neoplasias, infecciosas, esse tipo de paciente não pode fazer a doação. Qualquer idade, tá certo? Não tem idade. Não tem restrição quanto à idade. Não tem idade. A partir de 7 dias de vida já pode ser doador, exceto as contraindicações, né? E o que é mais importante é ter o consentimento da família, tá? É a família que sempre dá a palavra família final. Que vai decidir, tá? Não existe outra forma, tem que ser a família. Num passado recente havia lá nos documentos doador ou não doador, né? Isso não vale mais. Isso não existe mais. Não vale mais, tá? Pacientes, é importante, a gente está falando que pacientes sem identificação não podem, tá? Fazer a doação, por exemplo, um morador de rua que a gente não encontra família, esse paciente não pode ser feita a doação de órgãos. Tem que ter um consentimento familiar, tá bom? Ele pode ser um doador viável e tudo, mas a gente não pode captar. É uma coisa que... Por que isso? Não pode, né? A gente tem a pessoa precisa ser identificada, porque depois a família pode, de repente, argumentar que não foi... Isso, na verdade, porque o sistema ele é todo regido por lei, fiscalizado pelo Ministério Público. Então, assim, você não pode infringir de forma alguma. Isso tudo está na lei. Paciente sem identificação não tem como. Até porque existe, infelizmente, um comércio que se aproveita desse tipo de situação para... Então, existe uns mitos, né, que a gente fala... As lendas urbanas. As lendas urbanas. De que tráfico, que vendeu órgãos, assim, olha, eu vou falar para você que o sistema ele é feito de uma forma assim, muito segura, né? É rígido, eu não digo assim entre doadores vivos, né? Porque se você, a gente fala órgãos duplos, pode ser feito a doação em vida, né? Então, assim, doadores vivos eu não digo, mas a questão de pacientes em morte cefálica não tem como, né? Muita burocracia, muita lei, centro cirúrgico agendado, envolve uma série de trâmites para falar que existe, vamos dizer, falcatruas, não existe, né? A fila é única, né? O sistema é único, fiscalizado. Então, assim, não é uma forma muito segura de se fazer. Você citou a doação de órgãos duplos em vida. Vamos explicar para o nosso telespectador. Então, rim, pulmão e córnea, né? Desculpa, rim e pulmão pode ser doado em vida e parte do fígado. Que ele depois se regenera. Isso mesmo.
Tem uma diferença que a gente estava conversando aí antes de começar o programa, a questão da córnea. Eu, como leigo, achei que a córnea fosse a mais viável de se retirar. E você estava explicando que não. Então, que o órgão mais vamos retirado... lá que eu vou te explicar a diferença. Por favor. Né? Existem 2 tipos de doadores. O doador em morte cefálica e o doador que a gente fala coração parado, que são os pacientes que entram, têm parada cardiorrespiratória. O doador de parada cardiorrespiratória, ele só pode doar a córnea. Né? O paciente, por exemplo, está numa enfermaria, uma morte súbita, ele veio a óbito, as córneas a gente consegue retirar. Já para fazer a doação dos órgãos mesmos e tecidos, tem que estar em morte cefálica. Esse paciente tem que estar em morte cefálica. Como é feito esse processo de morte cefálica? O paciente ele é identificado, existem uns pré-requisitos, que ele tem que estar dentro desse pré-requisito para abrir-se o protocolo de morte cefálica. A família é comunicada dessa abertura, a família é chamada, é explicado para a família a gravidade daquele paciente, é iniciado o protocolo de morte cefálica. E esse protocolo ele é feito com a maior segurança. São feitos testes por médicos diferentes, teste complementar. Após o término desse protocolo, a família é chamada para comunicar o diagnóstico de morte cefálica para essa família. E essa família é entrevistada, né, por nós e a equipe da OPO, que é um órgão que a gente se dirige, para esclarecer, na verdade, a dúvida. A família tem que ter ciência de que o diagnóstico de morte cefálica é o diagnóstico de óbito, tá? Não existe dúvida. Morte cefálica é igual a óbito. E a família tem que estar 100% informada e ciente de que aconteceu. Eles têm que ter essa ciência, porque se eles não tivessem essa ciência, não tem nem como a gente entrar na questão da doação de órgãos. A questão da doação de órgãos, ela é uma opção, né? A família tem o direito de saber que ela pode ser, que o ente querido dele pode ser um doador, né? A morte cefálica não. O processo de morte cefálica ele é notificação compulsória. Na verdade, assim, ele é obrigatório por lei. Tá? O paciente que tem pré-requisito para a morte cefálica, ele tem que ser aberto. É obrigatório. A gente comunica a família, mas o processo é feito. Tá? A doação não, ela é eletiva. Né? Uma opção da família, ser doador ou não. Né? Então, assim, que fique bem claro que é inerente. O processo de morte cefálica ele tem que ser feito independente do paciente ser doador ou não. O paciente ele tem o direito de ter o diagnóstico de morte cefálica, assim como qualquer outro diagnóstico. Tá? E é um dever nosso, né, do profissional da saúde, dar esse diagnóstico, fechar esse diagnóstico para o paciente. Se ele vai doar ou não é outra questão. Já é um outro degrau dessa escada. Exatamente. Que aí tem que... Isso é eletivo. E nessa questão, existe uma equipe multidisciplinar que conversa com a família para explicar que realmente o ente morreu, a família está fragilizada naquele momento, é óbvio. A gente tem todo o respeito, todo treinamento para que seja feita assim, uma entrevista, né, de uma forma não só de oferecer a opção de doação de órgãos, mas também para esclarecer para a família, né, para ela entender o que é a morte cefálica. Né? Nós, a princípio, nós estamos ali para ajudar eles a entenderem isso. Se vai acontecer ou não a doação é um outro assunto. Né? No momento que o médico comunica para a família que esse paciente está em morte cefálica, entra nós, né, a equipe da Comissão de Captação de Órgãos da Santa Casa, no caso, e o pessoal da OPO, que é um órgão que a gente se dirige. Eles descem de São Paulo e, juntamente com nós, a gente entrevista esse familiar e esclarece. Para ele tem que ficar claro que o diagnóstico de morte cefálica é óbito. Isso é irreversível, tá? E não tem como voltar. Não vai haver nenhuma situação que possa trazer a pessoa de volta. Quando a gente chega a falar para o paciente que o parente dele está em morte cefálica, já foi feito todos os testes que você possa imaginar. 1, 2 vezes, o teste complementar, tem um exame de imagem, então assim, é muito seguro. Entendeu? Quando a gente comunica o diagnóstico de morte cefálica, é um diagnóstico fechado, é óbito. Né? A partir desse momento que é comunicado, é feita a entrevista e a família... É oferecida à família a opção de doação de órgãos e ela opta por doar, é feito tudo por documento, tá? Um consentimento familiar, tudo é documentado. O paciente, a família, na verdade, ela fica com uma cópia desse documento para poder não ter dúvida nenhuma, tá? Se quiser desistir, a família tem o direito. Até o último momento eles podem recuar da decisão e dizer não, não quero. Pode desistir, tá? A partir dessa, você falou dos órgãos que são mais utilizados na doação. A partir do momento que esse protocolo ele é finalizado, quanto tempo hábil existe para se retirar os órgãos e aí esses órgãos realmente terem uma utilidade? Porque tirando do paciente que já morreu,
ele já tem que ter uma destinação certa, porque não pode ficar... A partir do momento que você tem o diagnóstico de morte cefálica, existem 2 caminhos, tá? Ou a família opta por fazer a doação de órgãos, e é feito toda a documentação, todos os trâmites explicados, todo o processo é explicado o tempo inteiro para a família, a gente entra em contato com a família por telefone, está sempre explicando, e é feita a doação. Ou existe a opção, na verdade não é opção, né? Ou é feita a doação, ou, por lei, o médico tem um respaldo de suspender os procedimentos de terapia intensiva. Né? Porque a partir do momento que você constatou que o paciente está em morte cefálica, ele está em óbito, não tem por que você manter esse paciente, né? Agonia da família, um leito ocupado no hospital, então não tem por que você manter esse paciente. Isso tem respaldo por lei, tá? O médico ele tem respaldo para poder estar desligando os aparelhos. Às vezes acontece alguma situação, uma cultura assim, bastante difícil ainda, de família não querer desligar, é respeitado, mas assim, não é investido, né? A gente deixa o paciente no tempo dele. Mas as opções são essas, ou se doa, né? Ou se desliga os aparelhos, é suspendido a terapia. Qual o tempo hábil de cada órgão? Porque cada órgão deve ter um tempo. Cada órgão tem um tempo, né? Na verdade, o órgão que tem assim, mais durabilidade fora do corpo que a gente fala são os rins, né? Que dura 48 horas e ele não precisa ter receptor destinado, né? Ele pode ser retirado e depois pode correr a lista que a gente fala para poder achar um doador compatível. Todos os órgãos têm que ter compatibilidade, certo? O coração e o pulmão já têm um tempo menor, são 4 horas, e eles têm já receptor destinado. É feito a partir do momento que a gente faz a família doa, coletados os exames de sangue, são rodados, né, esses exames, e a Secretaria da Saúde já gera uma lista de pacientes compatíveis. Que estão precisando daquele órgão que são compatíveis, isso, tipo exatamente. Sanguíneo isso. E outros requisitos. Tipo sanguíneo, tá? Fator RH não. Não? Sempre tipo sanguíneo, né? Perfeito. Se é A é A, se é O é O, fator RH não. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia.
Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e Você já está de volta. No programa de hoje nós estamos conversando com a enfermeira Renata Regina da Cruz Joaquim, que é responsável pelo setor de captação de órgãos da Santa Casa de Santos e que está tirando algumas dúvidas a respeito da importância da doação de órgãos, principalmente num mundo como nós vivemos hoje, globalizado. Muitas pessoas precisam receber órgãos, estão na fila dos transplantes e muita gente, ou por falta de informação, ou por aquela fragilidade no momento da perda do ente querido, não autoriza a retirada dos órgãos. E eu quero deixar claro aqui que eu acredito que é um ato de amor. Você vai poder ajudar outras pessoas. Imagina um coração batendo no peito de uma outra pessoa, dando mais vida, uma sobrevida para uma pessoa que já estava sem esperança, um pulmão, um rim, um fígado. Então, eu acredito que a gente aqui está tomando conta de alguma coisa. Então, se a gente tem um corpo são, se a gente zela pela nossa saúde, no momento que a gente vai para uma outra etapa da nossa existência, eu acho que é muito bonito a gente poder ajudar quem fica por aqui. Criança, idoso, a enfermeira Renata já falou que não há restrição de idade para doação, então o programa de hoje é especial para quem tem essas dúvidas. É importante você assistir essa segunda parte. Se você não assistiu, a gente tem a reprise no nosso site. Daqui a pouco a produção vai exibir aí na telinha como que você pode rever esse e outros programas. E eu continuo aqui com o papo com a Renata. Renata, existe algum site que as pessoas possam se cadastrar ou que façam essa reunião de doadores? Não existe site, não existe documento. Até houve uma época que se colocava, né, no registro de identidade. Isso não tem mais validade alguma. O que a gente sempre pede é para a família, para o seu familiar, quem tem vontade de ser um doador, conversar com seus familiares próximos. São eles que vão fazer a doação, né? Então não existe cadastro, não existe site, isso não existe. Agora eu vou te falar uma opinião verdadeira minha. Eu sou doador, já falei para minha esposa que caso aconteça alguma coisa, eu quero doar tudo. O que eu puder doar, eu gostaria de doar para ajudar. Existe esse conflito familiar, às vezes o paciente já manifestou o direito de doar e a família no momento nega? Existe, às vezes em algumas entrevistas que a gente está realizando, existe o conflito sim. Um familiar quer doar o órgão do filho, a mãe quer, o pai não, e a gente nessa situação, se não haver um consenso, a gente não faz a captação, né? A gente dá um tempo para a família pensar, para se decidir, porque a gente não quer gerar conflito nas famílias. A doação para a gente, ela acaba quando a gente entrega o corpo para a família, mas para a família não. Então, se a gente fizer uma retirada de órgãos nessa situação, isso vai gerar um conflito para eles o resto da vida, né? Eu queria doar, você não, enfim. Então, assim, não existe, tá? Se existir conflito, a gente pede para eles se resolverem e vir com uma decisão única para a gente. E uma surpresa que eu tive, a gente vê principalmente em novelas, né? A história de uma pessoa que tinha uma doença, que está desenganada e que aí doa, vamos usar como exemplo assim, o coração, doa para uma outra pessoa e aí aquela família do doador acaba de alguma forma sabendo para quem foi aquele coração e quer conhecer. Existe alguma situação delicada nesse tipo de relacionamento? A gente só vê o lado bom da coisa, mas também verdade. Não é bem assim. Eu queria que você explicasse essa situação. Isso é tudo muito bonito na televisão, na verdade seria válido, né, as famílias se conhecerem, mas infelizmente essa condição não existe, tá? Se essa for a condição da família, de que vai querer conhecer quem recebeu os órgãos, a gente não efetua a doação. Por quê? Vou te falar, não é maldade, tá? Na verdade, a gente já teve casos de família que quer ter vínculo afetivo, né, com os receptores e aquele receptor não conheceu, né, a sua família e acaba gerando assim um mal-estar para quem recebeu. E existe outra situação também de extorsão, né? Eu doei o coração para o seu marido, eu estou passando necessidade e querer... Eu te ajudei ali, você me ajuda aqui. Exatamente. Então, para evitar que isso aconteça, não é divulgado. Então, só na novela, que a gente como leigo, mais uma vez, a gente que é leigo, a gente só vê o lado bom da coisa, né? De poder ajudar o próximo. Sim.
e de alguma forma... Seria interessante, né? Se realmente fosse, a intenção fosse, eu ajudei alguém, eu quero conhecer, mas infelizmente as pessoas, por algumas pessoas terem feito esse tipo criado esse tipo de situação, não é mais viável. Então é importante frisar que a doação ela é incondicional, a família não pode impor nenhuma condição para fazer a doação. Não, se essa for a condição, aí o processo termina. E é uma coisa até complicada, porque se dá um tempo para a família pensar, mas por outro lado é uma corrida contra o relógio, né? Sim, porque tem tempo, né? Existe até, enquanto o paciente estiver num leito de UTI, existe toda a manutenção que você tem que prestar. Na verdade, fala assim, mas o paciente já não está morto. Tem família que pergunta, mas o paciente não está morto, por que vocês estão mantendo? Porque você tem que pensar em quem vai receber. Aqueles órgãos, ele tem que estar em condições viáveis para o receptor. Porque a partir do momento que os aparelhos são desligados, os aparelhos que mantêm artificialmente a vida, esses órgãos começam a entrar em degeneração, que é uma coisa natural. Na verdade, a doação ela é feita com o coração batendo, tá? Após a retirada, que é clampeado. Talvez isso é que cause um pouco de... Exatamente. Por isso que a gente tem que deixar muito claro, esse é o nosso papel, que morte cefálica, porque a pessoa, o familiar vê lá, coração batendo, tá quentinho, tá vivo. Não está, gente. A partir do momento que não tem fluxo cerebral, o paciente não é irreversível. Ele não volta. Ele só está vivo. É como se fosse uma bateria de um celular. Você não carrega o celular? Enquanto você tira ele da tomada, ele vai funcionar. Vai chegar uma hora que está viciada a bateria. Não tá? Se você não tiver o fio lá para conectar, ele não vai. É a mesma coisa. Ele não vai carregar. É a mesma coisa. Né? O paciente, se ele não tiver o cérebro funcionando, não tem como ele viver sem os aparelhos. Então, a partir do momento que você desligou os aparelhos, acabou. E o paciente não vai poder viver ali, né, eternamente com os aparelhos ligados. E deve ser um momento... Isso é difícil, a gente fazer entender, né, que morte cefálica para eles é morte. Então, assim, que fique muito claro, gente, morte cefálica é morte, é irreversível. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, passou muito rápido, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem aí, Renata. Interessados em doar, mais informações, qualquer dúvida... O que as pessoas podem fazer lá na Santa Casa? Então, assim, vamos lá. Vamos deixar claro também que quem pode fazer a doação são os parentes diretos, tá? Primeiro e segundo quem pode autorizar, né? Exatamente. Quem consente, porque existe um termo que vai ser assinado com testemunho e tudo. Então, assim, quem que vai fazer essa doação? Pai, mãe, irmãos, avós, filhos e cônjuges e companheiros, desde que comprovada a relação. Uma conta de luz, alguma coisa. Esses são os familiares que vão poder fazer a doação. Tá? A mensagem que a gente sempre deixa é assim, quem for doador, né, que fique claro que é eletiva a doação de órgãos, né, e que quem for doador, a gente sabe que é um assunto assim complicado de se tratar, né, as pessoas falam, como que você vai falar, quando eu morrer eu quero doar os órgãos, mas infelizmente essa é a única forma de acontecer, então a gente sempre pede para as pessoas estarem conversando com seus familiares em casa, e seja sim ou não, mas falar. Né, para a família, seja claro, né? Falar para a família, deixar claro para a família o que ela quer que aconteça depois do óbito dela, para evitar até o conflito entre os familiares, né? E a gente sempre pede também para a gente se colocar no lugar do outro, né? Amanhã a gente pode estar lá na fila esperando, né? A gente entende que é um momento difícil, tem família que fala assim, nossa, mas você vem falar de doação de órgãos nesse momento. Gente, a gente tem um momento para falar, né? E a gente tem que pensar naquele que está esperando o órgão, né? Infelizmente, a gente esclarece o diagnóstico, mas a gente tem um momento certo para falar. Um telefone de contato lá do setor? Tem um contato mais direto? Tem um telefone de contato, sim. Existe o setor de banco de olhos, que é onde eu fico na Santa Casa. Qualquer dúvida, se quiser, é 32020600. Nós vamos colocar aí na telinha. Isso, o ramal 1160, enfermeira Renata. Perfeito. Renata, muito obrigado pela presença, pelas informações. Acredito que você tem esclarecido muitas dúvidas, inclusive minhas. Qualquer dúvida também é só estar entrando em contato com a gente, que a gente esclarece. Com certeza. E você voltará aqui, porque é um assunto muito rico, com muitos detalhes que a gente precisa sempre informar aos nossos telespectadores. Doe órgãos, não só sangue, doe órgãos, a gente não vai usar depois que passar pela nossa missão aqui, pelo menos nesse plano. Vamos ajudar quem precisa, gente. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica,
Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.